Pessoal, tudo bem? Então, para a gente finalizar nossa parte de estudo dos gases, a gente vai hoje finalizando com misturas gasosas. Então, essa aula eu explico como é que funciona essa questão das misturas entre os gases e a próxima, a parte 2, é só um exemplo de como a gente calcularia isso. Tranquilo? Vamos começar? A gente tem que levar em consideração que em qualquer recipiente que a gente coloque qualquer gás, ele vai tomar a forma e o volume daquele recipiente. Isso só é possível porque os gases eles têm alto grau de liberdade. Quer dizer que as partículas de gás elas não têm atração entre si. Na verdade, elas conseguem formar somente, elas se chocam para se espalhar, né? Dependendo da temperatura e dependendo da pressão, isso pode ser maior ou menor. Dependendo se eu aumento a temperatura do meu sistema, as minhas partículas vão vibrar mais. E se elas vibram mais, elas conseguem se locomover por todo o recipiente. Então, isso faz parte de uma das características dos gases. Por isso que eles conseguem ocupar todo o volume do recipiente onde eles se encontram. E é bom a gente dar uma lembrada nessa característica quando a gente fala de mistura. Quando a gente fala que os gases estão se misturando ou que vai haver uma mistura entre gases, essa mistura ela é homogênea. Então você não consegue identificar qual é o gás A, ou qual é o gás B, ou qual é o gás C, porque essa é uma característica dos gases. Lembram lá das primeiras características da difusão gasosa? Então eles têm essa possibilidade de poder se misturar e poder formar uma mistura homogênea sem você identificar qual gás é quem. E é para isso que a gente estuda as misturas gasosas, para poder fazer essa interpretação adequada da mistura como um todo, mas também analisando apenas um dos gases dentro dessa mistura, que é a parte mais importante. Então, a mistura gasosa nada mais é que uma mistura entre dois ou mais gases. Pode ser entre dois gases, pode ser entre três, isso é independente. Independente da quantidade de gases que você tenha, essa mistura sempre vai ser perfeita. Essa mistura sempre vai ser homogênea. Na figura aqui, a gente tem uma mistura entre H2 e hélio, né? Se eu fosse analisar essa mistura, a primeira coisa que eu deveria fazer era analisar o volume de gás hélio, o número de mol desse gás, que a gente vai chamar de gás a pressão que está exercendo sobre o sistema esse gás e a temperatura em que ele se encontra. Aí eu vou ter que analisar o volume do segundo gás, que a gente pode chamar de gás B. Então eu também tenho que descobrir o número de mol desse gás, eu também tenho que saber a pressão que ele está exercendo sobre o sistema e a temperatura desse sistema. Para no final a gente conseguir analisar o volume total dessa mistura, o número de mol dessa mistura, a pressão dessa mistura e a temperatura total desse sistema. Tranquilo? Não tem nenhum segredo. Aqueles cálculos que a gente fazia antes sobre as transformações gasosas, mas principalmente a equação de estado lá, o PV/nRT, ela entra aqui para a gente analisar parcialmente o comportamento dos gases dentro de uma mistura. E a gente vai ver o passo a passo disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a quantidade, a concentração que eu tenho desse gás, né? Quantos mols a gente tem de gás, independente de qual ele seja, nessa mistura. Para descobrir o número de mols da mistura, nada mais é que você vai analisar e descobrir o número de mols do gás A mais o número de mols do gás B, ou C, ou D, quantos gases estiverem nessa mistura. Lembra como que a gente descobre o número de mol? Eu preciso ter a massa da substância que o enunciado está solicitando. Ele falou que tem 4 gramas de CO2. Essa é a massa do enunciado. Então, essa é a massa que você utiliza para descobrir o número de mol. Só que você tem que dividir essa massa pela massa molar dessa substância. Então, no caso do CO2, a massa molar dele é 44 gramas por mol. Se eu tenho 4 gramas de CO2, vai ser 4 dividido por 44. Mas logo a gente vai fazer um exemplo para relembrar. Mas é tranquilo, né? Se eu quiser saber o número de mol da mistura,
nada mais fácil do que somar os números de mol dos dois gases, ou 3 ou 4, que estão participando dessa mistura. E aí, só para quem está anotando aí a aula, o número de mol total da mistura é a soma do número de mol de cada gás, independente de quanto seja. Beleza? Quer anotar essa forma? Porque na apostila ela está bem diferente, tá? Quem quiser anotar aí no cantinho, no final da apostila, vai ajudar bastante para estudar. A pressão da mistura, ela também é analisada por gás. Então, deixa eu utilizar aqui uma mistura de dois gases sempre como exemplo, tá? Então, a pressão total dessa mistura é a soma das pressões parciais de cada gás. Então, antes a gente falava sobre a pressão do sistema. Agora eu tenho que saber qual é a pressão que cada gás está exercendo desse sistema. Por isso que se chama pressão parcial, porque eu tenho que analisar por gás, para depois descobrir a pressão do sistema como um todo. Então, você vai pegar, para descobrir a pressão da mistura, a pressão parcial do gás A mais a pressão parcial do gás B. O volume parcial de um gás, a gente tem que considerar que ele é a partir do volume que ele ocupa na mistura total, na mistura gasosa, é o mesmo que ele ocuparia se ele estivesse sozinho, se eu considerar a mesma pressão e a mesma temperatura. Por quê? Porque os gases eles se misturam. Então, eles conseguem, além das partículas terem uma densidade muito menor que de líquidos e sólidos, eles conseguem se misturar e ocupar exatamente o mesmo volume que antes. Por isso que a gente também vai ter que analisar isso parcialmente. Então, eu posso analisar o volume do gás A, e aí eu vou ter que pegar isso por número de mols. Então, se eu quero saber o volume parcial do gás na minha mistura, eu vou pegar o número de mols do gás A, dividir pelo número total de mols dessa mistura, vezes o volume que está ocupando. Para o gás B, exatamente a mesma coisa. Você precisa do número de mols do gás B, que vai dividir pelo número total, vezes o volume dessa mistura. Isso é para análise de volume parcial, tá? Não é muito comum, mas pode aparecer, mas o exemplo é o típico do que aparece para vocês quando a gente for fazer ele. Então, vamos seguindo. Quais são os questionamentos que aparecem quando a gente está falando de misturas gasosas? Os questionamentos são o que as provas cobram? O que eu tenho que saber? Então, a gente tem que saber, geralmente, qual é a pressão do gás A ou do gás B na mistura. Ele quer saber a pressão parcial dos gases que fazem parte dessa mistura. Ou também, qual é a pressão da mistura toda. Pode tentar descobrir volume? Claro que sim, né? Então, a gente pode substituir pressão por volume. Mas isso vai depender de quem está perguntando isso. O mais comum é que apareça dessa forma. Para eu poder responder questões, a gente vai começar a fazer os cálculos, né? Mostrar como que a gente calcularia a pressão parcial de um gás, né? Ou a pressão parcial do gás A ou a pressão parcial de um gás B. Então, para eu calcular a pressão parcial, eu tenho que levar em consideração os gases que participam, né? Então, eu tenho que diferenciar eles. Aqui as bolinhas vão representar os dois gases da mistura, o gás A rosa e o gás B azul, vamos supor, né? Para eu saber a pressão parcial do gás A, eu pego a pressão que o gás A está exercendo sobre o sistema vezes o volume da mistura. Lembra o PV/nRT? Agora você vai fazer para cada um gás. Para cada gás da mistura, você vai usar a mesma equação de estado, né? Então, aí vai ser a pressão que o gás A está exercendo, vezes o volume da mistura, o volume do recipiente em que ele se encontra, igual o número de mol do gás A, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. É exatamente a mesma coisa para o gás B. Você vai, para saber a pressão exercida pelo gás B nesse sistema, você vai pegar o volume da mistura igual o número de mol desse gás, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. E isso só é válido para volume e temperatura da mistura constante, né? A gente tem que considerar que isso é constante. Agora, se eu quiser fazer o cálculo da pressão total dessa mistura, é só agora a gente jogar de novo no PV/nRT, só que agora a pressão da mistura total. Na verdade, isso, você vai ter já o volume da mistura, o volume do recipiente,
E o número de mols da mistura nada mais é que a soma, né, que a gente faz dos números de mols dos gases que a gente analisou antes. Então, geralmente ele quer descobrir a pressão da mistura, então a pressão da mistura é a soma das pressões, que é o que a gente vai descobrir no final. O volume da mistura é o volume ocupado por esses dois gases. O número de mols da mistura é a soma do número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. O R é a constante dos gases, que sempre é 0,082, isso não mudou, permaneceu. E T é a temperatura em Kelvin.